Olá, bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu sou Gilbert Gertner, diretor da Lumos, e diretamente dos nossos estúdios em Salt Lake City, eu tenho hoje comigo a Rebeca Camargo, que é a nossa gerente de admissões. Rebeca, explica o que você faz aqui, porque até hoje eu não entendi. Eu recebo todas as aplicações, tenho que revisá-las antes de poder emitir um I-20. Tenho que ver se as informações estão corretas, se todos os documentos que foram requeridos estão na aplicação, estão anexados na aplicação, porque preciso ter certeza que temos tudo para poder emitir o I-20. Então tá, o I-20 é o documento que você vai carregar durante toda a tua vida de estudante, que prova que você está registrado ou vinculado a uma escola autorizada para receber estudantes internacionais nos Estados Unidos, certo? Então, nós tivemos um vídeo anterior, deve estar por aqui no YouTube, você pode procurar, nós estivemos entrevistando o Renan, que ele dá o suporte. Então, ele que explica tudo como é que funciona. Uma vez que eles preenchem toda a documentação, você que recebe. Isso. Tá. Um dos pontos que nós gostaríamos de falar hoje é sobre a comprovação financeira. Porque existe uma certa confusão quando a escola determina, olha, você tem que comprovar esses fundos, que você tem que entregar esse dinheiro para a escola, depositar esse dinheiro na escola, ou tem que demonstrar fisicamente que o dinheiro está na tua mão antes de vir. Primeira pergunta, então, Rebeca, valendo $200. Não vale nada a pergunta, mas a resposta vale bastante. Primeira pergunta, por que tem que demonstrar que ele tem a comprovação financeira? Por que isso é exigido? Bom, primeiramente porque com o visto de estudante, você não pode vir para os Estados Unidos para trabalhar. Então não tem essa permissão de trabalho e você tem que mostrar que você tem os fundos suficientes para se manter aqui sem trabalhar aqui. Então, essa é a verdade. O visto de estudante, ele não tem a intenção de você vir aos Estados Unidos trabalhar e estudar. Em algumas situações, você vai estudar e vai poder trabalhar, que seria dentro da escola. Isso. Né? Ou então, quando ele for para a faculdade, quando ele tiver que fazer um estágio. Mas isso não é o que vai manter você nos Estados Unidos ou cobrir pelos teus custos. Então, o aluno, para se qualificar, ele tem que demonstrar que ele tem as finanças em dia para poder pagar por escola, casa, transporte, comida e sobreviver aqui nos Estados Unidos. Agora, como é que eles comprovam para você? Nós pedimos um extrato bancário. Esse extrato tem que ser de uma conta corrente ou poupança. Então não pode ser investimento, não pode ser... Não precisa ser uma conta aqui nos Estados Unidos? Não precisa ser uma conta aqui. Então pode ser no dinheiro do país do aluno? Isso, quando nós recebemos, se tiver em reais, ou seja lá qual for a moeda, a gente faz a conversão para dólar. Tá, então você tem um valor já que você espera? Sim, temos um valor já. Então, para um estudante, para um ano, tem que ser comprovado pelo menos, no mínimo, $8.740. Então deixa eu explicar para vocês como que a gente chegou nesse número e o que você deveria fazer. Então, todas as escolas, quando a gente submete a nossa documentação para o governo americano, dizendo que a gente vai poder aceitar alunos internacionais, a imigração, o governo americano pede que a escola apresente uma tabela baseado no custo de vida onde a escola está situada, transporte, comida e tudo mais. O que seria o mínimo para uma pessoa poder ficar nos Estados Unidos estudando naquela instituição por um período de um ano ou de um semestre? Então, esses valores, eles podem variar, eles são diferentes de escola para escola. Isso. Né? Uhum. Uma universidade pode chegar a pedir para você mais de $20 mil que você demonstre. No caso da Lumos, nós fizemos um levantamento de custo de vida em Salt Lake City ou em Orem, onde nós temos os nossos 2 campos, e colocamos um quarto para você poder viver, para você se alimentar e você poder pagar a escola. Então, chegamos a esse valor mínimo de 8.740. Agora, se você for demonstrar exatamente esse valor,
tecnicamente você está dentro do parâmetro. Porém, quanto mais fundos você tiver para demonstrar, maiores são as suas chances de ser aprovado. Isso mesmo. Né? E ele pode demonstrar mais. Pode, seria O ideal? O ideal. E essa conta corrente, Rebeca, ela tem que ser no nome do aplicante ou pode ser no nome dos pais? Porque existem diferentes, né, casos aqui. Nós temos jovens que vão vir e os pais vão pagar, e outros que eles guardaram dinheiro e são próprios. Tem diferença? Sim, nós aconselhamos que se seus pais ou se vocês têm o que se chama de sponsor, que é uma pessoa que vai mostrar o extrato bancário por você, que não tem problema, você pode usar um sponsor, mas seria bom o sponsor ter pelo menos 2 vezes do preço mínimo. Então, se estamos falando de 8.740, vamos lá, uns 17 mil, quase 18 mil. Isso é porque o sponsor também tem as contas dele para pagar, as próprias dívidas, as próprias coisas que ele tem que pagar e mostrar ainda mais os 8.740 pelo estudante. Então, pessoal, isso é um ponto importante. Se você vai demonstrar que esses fundos financeiros são seus próprios, o valor de 8.740, pelo mínimo, esse é o mínimo. Lembre que não é o ideal. Esse valor não é o ideal para você ser aprovado, é o mínimo. Então quanto mais tiver, melhor. Mas se você tiver um pouco mais e a conta for sua, não há problema. Agora, se a conta que vai ser utilizada para a demonstração não é sua, a Rebeca está dizendo então que seria bom lhe demonstrar pelo menos o dobro desse mínimo. Porque faz sentido. Porque se eu vou ser sponsor da Rebeca, eu tenho que ter fundos necessários para me manter e para cobrir com os custos dela, então seriam mais. Agora, se a Rebeca tem o dinheiro dela mesmo, próximo a esse mínimo, já seria o suficiente. Né? Agora, Rebeca, me diga uma coisa. Esse dinheiro, você disse que ele tem que ser, não pode ser investimento. Correto. Ele tem que ser um dinheiro fácil que está ali, se caso... Líquido. De fácil acesso. Então não pode ser, não, eu tenho um investimento aqui de 5 anos de R$1 milhão. Não vale. Ele tem que ser um dinheiro que você tenha acesso rápido. Então, como ela disse, o dinheiro tem que estar em uma conta corrente ou então uma conta de poupança, para que você tenha acesso imediato a esses fundos, mesmo sendo seu ou de uma outra terceira. Você falou de um sponsor. Em alguns lugares, escolas exigem que o sponsor assine um documento chamado Affidavit of Support, ou seja, uma declaração de suporte. Isso. Você pede isso também? Mas isso. Uma vez que a aplicação é completada, submetida, a gente revisa todos os documentos. Se nós temos um extrato bancário que a gente vê que não está no nome da pessoa que fez a aplicação, a gente manda um e-mail e pede para contactar o sponsor para ele assinar esse formulário. Então vamos supor o seguinte, vamos imaginar um cenário aqui. Vamos supor que quem está assistindo nós lá agora é o João, e o João tem um pouco de dinheiro na conta dele, mas não tem todo o dinheiro. E os pais vão ser responsáveis para vão pagar o aluguel dele que está aqui. Então o João lhe mostraria o extrato bancário dele, o extrato bancário dos pais, e nesse outro documento, os pais iriam declarar quais as despesas que os pais iriam... Isso mesmo. Isso mesmo? Isso mesmo. E aí eles assinam. Isso é só para evitar qualquer desentendimento, mas o sponsor tem que saber o que ele está mostrando, o que ele está comprovando para o estudante. Lembrando mais uma vez que vocês enviam todos esses documentos, veja o que acontece com ele. O que você faz com isso? Nós guardamos, arquivamos tudo. Usamos esses documentos para emitir o I-20, que nem a gente falou, e depois... Então você compartilha essa informação com a imigração? Compartilhamos com a imigração. O nome de quem vai, quanto vai, tudo isso. Toda essa informação que você submeteu à escola, a Rebeca vai revisar, e se estiver dentro dos parâmetros que ela estabeleceu, ela vai entrar aquela informação no mesmo sistema que a pessoa que vai fazer a entrevista para você tem acesso. Então... é importante não mudar. Correto. Se mudar o extrato bancário que você leva para
para entrevista e não tá batendo com o nome que tá no I-20, aí vai ter um desentendimento. Então, agora se houve uma mudança, eles entram em contato contigo e você pode fazer essa antes da entrevista. Isso é aconselhado. Se houver qualquer mudança, pode entrar em contato conosco. Nós podemos explicar como que funciona essa mudança. Sim, mas a chave é que toda a informação que você passar a nós e a gente colocar no sistema seja a mesma que você vai utilizar e vai declarar durante a tua entrevista pessoalmente no consulado. Agora, Rebeca, você falou que para um ano ele precisa 8.740 no mínimo. É possível a pessoa pedir um visto por um período menor? Possível. Qual seria o menor? Um semestre. Um semestre de 6 meses? 15 semanas. 15 semanas. Então, lembrando que o termo que nós usamos aqui seriam 15 semanas ou quase 4 meses. Que esse seria um semestre estudantil. Então, nós temos quantos semestres no ano? 3. 3 semestres estudantil. Um que começa em janeiro e vai até abril. Um começa em maio. Termina em agosto. E outro começa em setembro. E termina em dezembro. Então, você tem 3 oportunidades de iniciar os seus estudos aqui. Se você quer vir somente para um período desse, de janeiro a abril, ou de maio a agosto, ou de setembro até dezembro, seria um semestre, qual seria o valor que eles têm que demonstrar? 4.370, mínimo. Lembrando que esse é o mínimo, que é A metade do outro. metade do outro. Isso mesmo. Agora, vamos supor que ele tenha a metade do dinheiro. Porque pode acontecer de pessoas não terem a disponibilidade já de início. Se o aluno aplicou para um semestre, demonstrou que tinha 5, 6 mil dólares equivalentes na conta dele, veio para cá. Chegou aqui e mudou os planos. Disse, olha, eu quero continuar. Ele pode? Pode. Ele pode apresentar, se ele quiser mudar o I-20 dele, a duração para um ano, aí tem que apresentar o valor mínimo requerido para um ano. Ou ele pode fazer por mais um semestre, se for o caso. E quem que toma a decisão, então, se ele pode renovar ou não? É o Departamento de Admissões. Vocês mesmos fazem isso. Então, não há, uma vez que você veio, lembrando, eu já falei isso em vários vídeos, que o visto no passaporte é para você entrar nos Estados Unidos. Para você se manter nos Estados Unidos, é o documento que a Rebeca mantém. O I-20. Então, se ele veio para um semestre, chegou aqui, adorou, gostou, quer ficar mais um semestre, você mesmo faz essa mudança. Mas ele tem que demonstrar que ele tem dinheiro para mais um semestre ou mais um ano. Agora, esse valor que nós estamos falando, nós até agora mencionamos 2 valores. Eles vão colocar aqui na tela. Para um ano, 8.740 no mínimo, e para 6 meses ou para um semestre nosso, 4.370 no mínimo. Esse é quando a pessoa vem sozinha. Isso. Então, Rebeca, nós falamos que 8.740 ou 4.370 para o estudante. Caso ele traga um membro da família, né, esposo, esposa, companheiro e filhos, muda o valor? Muda. Então, se vem com um cônjuge, é 2.500 e por filho vai ser 2.000 dólares. Então, deixa eu ver se eu vou fazer a conta aqui. Então, o aluno, a pessoa que vai ser o aluno, ele vai receber um status de F1, né? F1. Se houver dependentes que podem ser esposo ou esposa e filhos, ele teria que ter um valor adicional por cada membro da família. Então, para o esposo ou esposa, ele teria que demonstrar 2.500 a mais. Isso. Se tiver filhos envolvidos, mais 2.000 por cada filho. Então, fazer uma conta aqui. Vamos fazer 8.740 mais a esposa ou esposo, mais 2.500. Então, ela vai aqui para 11.000 e pouco. Se tem filhos, mais 2.000 para cada filho. Então, estamos falando de uns 13.000. Tá. Quando a gente fala esposo ou esposa, hoje é uma coisa meio delicada, né? Porque é diferente. Tem que ser casado? Tem que ser casado.
Então, se é companheiro ou companheira de muitos anos, não são casados, dá? A gente não pede uma declaração, mas isso vai do que no consulado, o que o officer vai te pedir. Se você não é casado e ele faz perguntas, isso pode dar problema sim. Então, nós temos visto aqui que se não há um vínculo legal entre esposa, esposa, companheiro, companheira e os filhos, pode ter um problema na hora da entrevista. Porque eles só vão dar o benefício de você ser o estudante, o F1, os teus dependentes, eles têm que ter um vínculo familiar com você. Não pode ser um vínculo de amizade. Por exemplo, sogra... Não pode. Sogra, cunhado, não pode. Não. Só a esposa, o esposo e os filhos. Isso. E os filhos, se caso você queira trazer os pais, não pode. Então, se você já é maior... O pai e a mãe também não... Também não pode. Tá bom. E filho, até que idade é dependente? Até os 21. Aí só toma cuidado, porque se você está aplicando e você inclui seu filho de 20 anos e você está programando para vir ano que vem, é capaz de ser negado, porque ele logo vai fazer 21 anos. Então, um jovem com 21 anos não pode ser considerado dependente dos pais, ele tem que fazer o visto por ele mesmo. Então, por isso que é tão importante, antes de vocês fazerem qualquer coisa, conversarem com o Renan, com a equipe dele, porque pode haver essas nuances pequenas dependendo da tua situação. Então, só para recapitular, Rebeca, esse valor que a gente pede, você recomenda que seja mais. Seja mais. Quanto mais, melhor ainda. Mas a gente tem que partir de um ponto. Se tiver exatamente aquele valor, é meio arriscado, né? Se tiver abaixo, não adianta tentar, porque você não vai... Isso. No I-20, na verdade, vai mostrar o quanto que a escola está pedindo mínimo. Então, se você vai lá e apresenta uma coisa abaixo do que a escola está pedindo, suas chances... Bem lembrado. No I-20, se eu lembro bem, você tem do lado esquerdo o quanto que a escola pede e do lado direito o quanto que o aluno demonstrou. Então, se esses dois valores são exatamente iguais... Eles vão ver. Tecnicamente está certo, mas quanto maior os fundos que você demonstra, maiores são as suas chances de demonstrar que você tem condições de vir, estudar, se manter, sem ter que depender do governo americano. Esse é o propósito, né? Tá. Esse extrato bancário, ele tem que ser do dia que ele aplicou, eu tenho que ter o dinheiro lá por quanto tempo, tem que estar lá... Qual é o critério para você dizer que o extrato bancário é válido ou não? Não pode ser mais antigo que 3 meses. Então, nós pedimos ali pelo menos uma data nesses últimos 3 meses. Vamos lá, de hoje a 3 meses. Atrás. Isso. Então, a gente olha a data para ver. Se for muito antigo, a gente não aceita. E daí, então, o extrato bancário ele tem que ser dos últimos 3 meses, pelo menos. Então, o extrato bancário normalmente é mensal, mas ele tem que estar dentro desses 3 meses. Rebeca, quando eles aplicam e você encontra um problema, você rejeita, joga fora e acaba ou você... Como é que se faz? Como é que você faz para notificar ele? A gente se comunica por e-mail. Então, uma ferramenta muito importante que a gente usa nessa parte... na parte de aplicação e também na parte quando você passa a ser um estudante. Mas a gente vai entrar em contato com você explicando para deixar registrado certinho que a gente entrou em contato. E a gente explica o que a gente viu que está de errado no extrato. Uma das coisas que eu estranhei muito, principalmente com o pessoal do Brasil, é que o costume que tem de tudo ser pelo WhatsApp. Na parte que vocês estão explorando a escola, pedindo informação, como é que faz isso, como é que faz aquilo, o nosso departamento de suporte, eles utilizam o WhatsApp. Porém, quando passa na parte legal, na parte oficial, não pode ser usado o WhatsApp. Então você usa o e-mail, porque tudo fica registrado. Tudo fica registrado. Então é importante, quando você submete na tua aplicação o e-mail, que você mantenha aquele e-mail, porque é por ali que vocês vão receber todas as informações. Por exemplo, você manda o I-20 para eles por e-mail? Sim.
Mas não dá para mandar pelo WhatsApp. Não dá. Então tem que ter o e-mail certo, porque você vai receber uma documentação oficial e tem que ser por e-mail. Você ia falar mais uma coisa? Não, certifique-se que seu e-mail, quando você for fazer a aplicação, que ele esteja correto. Muitas pessoas faltam uma letra, um número, e aí acabam não recebendo o I-20. Sim. E daí ficam ligando lá para o Renan porque ninguém respondeu o e-mail. Então, o e-mail para esse processo, na segunda fase, aonde vai ser trocado com vocês, vocês vão enviar documentos para nós vamos enviar documentos para vocês, precisa ser feito por e-mail. Não pode ser feito por WhatsApp ou outra coisa. Agora lembrei uma coisa aqui. E você compartilha essa informação com parente, seu amigo que veio trazer? De jeito nenhum. Então, se algum amigo seu vier ligar pra gente, eu mandar um e-mail, eu gostaria de receber o I-20 do fulano porque ele não perdeu o e-mail dele, não lembra da senha. Nós não podemos fazer isso. Você próprio teria que entrar em contato conosco para dar um novo e-mail. Então, esse é um processo oficial que está sendo feito. Porque lembre que eu falei no início, toda a informação que a Rebeca alimenta no sistema, ela vai estar disponível no consulado. E ele tem que ser bem seguro. Então, toda a comunicação tem que ser feita com você. Algumas vezes você encontra alguém que vai te ajudar, um agente que está fazendo para você isso, e infelizmente nós não podemos, quando chega nessa fase aqui, de compartilhar essa informação com agentes, com terceiros. A informação tem que ser diretamente com você. A única exceção é se você for menor de 18 anos, daí os pais podem acessar. Mas caso contrário, somente com o aplicante. Somente com o aplicante. O extrato bancário, você precisa ter eles podem submeter 2 bancos separados, ou seu dinheiro está distribuído nesse banco aqui na conta corrente, nesse aqui eu tenho a minha poupança. Acontece de você receber extratos bancários múltiplos? Acontece. O indicado é que 3 é o máximo. Ali, se tem 3, aí já tá meio estranho. Então, mas acontece de ser o estudante, ele não tem totalmente todos os fundos e usa o do pai ou de algum sponsor. Se pode combinar também. E você coloca no I-20, isso. Você vai colocar quantos fundos que o aluno tem. E quantos fundos que o sponsor tem. Então isso também vai ficar registrado lá. E eles vão ter que explicar quem é aquele sponsor. Isso. Se você não conhece o sponsor, aí... Outro ponto é o seguinte. Às vezes a gente recebe aqui um extrato bancário americano, né? Então significa que o sponsor é americano. O único problema com isso é que você vai ter que explicar o teu relacionamento com aquele sponsor, como que aquela pessoa veio para os Estados Unidos e como que aquela pessoa está aqui nos Estados Unidos. Então, se aquela pessoa é um parente de vocês e ele veio para cá de uma maneira não correta, isso pode contar contra vocês. O ideal sempre é que você tenha os fundos próprios para se manter. Mas se vai usar um sponsor, você tem que estar preparado para explicar na tua entrevista por que uma pessoa na tua idade, uma pessoa com os teus planos, ainda precisa de uma outra pessoa para te ajudar financeiramente a se manter durante os programas. Isso pode ser levado em consideração na tua entrevista. Nós temos visto aqui que quando você demonstra que você tem os fundos próprios ou dos teus pais, a entrevista tem um resultado positivo em uma percentagem maior. Quando esse sponsor é uma outra pessoa, um amigo, uma pessoa distante da família, as perguntas são mais delicadas e eles querem entender exatamente quem é aquela pessoa. Correto? Isso. Rebeca, só para a gente ter uma ideia, quantas aplicações você recebe por mês? Olha, em média? Diria que umas 150. 150? E quanto tempo demora para você responder eles? A gente pede pelo menos 7 dias, mas normalmente em 2 dias o I-20 já está sendo enviado se tudo estiver correto. Tá vendo? Falei que não sabia o que ela fazia, mas eu sabia. É rápido. Então o processo, você precisa desse I-20 para ir para a próxima fase do processo, que seria se preparar para a entrevista. Então, você tendo toda a documentação, submetendo tudo corretamente,
em 2 dias você pode ter o teu I-20 na mão. Porém, nunca mais que 7 dias você vai receber uma notificação da Rebeca ou do time dela que falta alguma coisa ou que está tudo aprovado. Aí, Correto. Se você não recebeu em 7 dias, alguma coisa ali está errada. ou teu e-mail. Seu e-mail, ou você não viu o nosso e-mail que foi enviado, Tá, isso é uma coisa. O e-mail que eles recebem vem de quem? vem de Admissions Lumos. Então veja, como não vem de uma pessoa, ela vai assinar, mas a caixa postal é admissions@lumos.edu. Em algumas situações, os programas de correio eletrônico identificam isso e jogam aquilo no spam, né? Então você tem que estar olhando lá, vai vir o e-mail do seguinte endereço, admissions@lumos.edu. Pessoal, lembrando que logo a gente iniciou, abaixo aqui tinha o link onde você pode clicar e acessar diretamente nossa informação. Então, se houver alguma coisa que a gente possa ajudar você a responder a qualquer pergunta, a gente está aqui para isso. Tá bom? Rebeca, alguma coisa que a gente esqueceu? Não? Cobrimos Não? tudo. Tá bom. Obrigado por estar com a gente aqui. Nada. Obrigado a vocês pela audiência. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal para que vocês possam ser notificados de novos vídeos que a gente vai estar atualizando baseado nas mudanças que houveram depois da pandemia. Obrigado. Obrigada. Obrigado a vocês e a gente se vê mais tarde. Tchau, tchau.